Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Eu não vou falar, eu apenas quero mostrar, quero que todos vejam um vídeo que nesses dias da pandemia, eu assisti esse vídeo e mexeu muito comigo esse vídeo, porque eu faço parte da fala do Marcos Mion nesse vídeo. E gostaria que nós, vereadores, assistissem, e principalmente as pessoas da mídia aqui de Bauru, que tiverem acesso a esse vídeo, que assistam e reflitam sobre nós, seres humanos, hoje, habitando a Terra. Então, é um vídeo muito bacana. Espero que todos que possam ter oportunidade de vê-lo, que fiquem à vontade de refletir sobre o tema. Obrigado. TV Câmara, por favor, o vídeo. Vamos lá, hoje a conversa vai ser boa, preciso que vocês acompanhem até o fim, até porque eu vou falar sobre um assunto que eu odeio e que eu sei que vai pegar em muita gente, mas é uma reflexão muito necessária. A gente precisa falar sobre esse movimento popular que sempre existiu, mas achou a sua forma mais forte nas redes sociais, onde se encontra hoje enraizado, com cara de que não vai sumir tão cedo. Eu estou falando da arte do cancelamento. O conceito de uma pessoa se julgar tão pura, tão sábia e perfeita, tão acima de outra, tão melhor que a outra, a ponto de se achar no direito de decidir se aquela pessoa merece seguir vivendo em sociedade ou se merece ser cancelada, exilada, expulsa do convívio com outros seres humanos, não é nenhuma novidade. Existe desde a época que Jesus andava entre nós, eu estou falando aí mais ou menos uns 2000 anos, ou vocês não lembram, por acaso, do clássico cancelamento que rolou com uma prostituta que estava sendo humilhada, gritada, arroaçada, chamada Maria Madalena. Ela estava prestes a ser cancelada, canceladaça, por sinal, rodeada por uma multidão que segurava pedras para acabar com a sua vida. Bota cancelamento nisso. E o paralelo existe, porque hoje em dia, quando a gente não pode mais sair por aí apedrejando as pessoas que erram, nós matamos ela virtualmente. Pensem no seguinte: hoje a gente olha para trás e absorve a história de Maria Madalena sobre a ótica de Jesus glorificado, que já está na Bíblia, que já influenciou milhões e milhões de pessoas. Nós somos diretores de filme pronto. Mas para a gente entender o poder do cancelamento e como é igual até hoje em dia, a gente não pode esquecer um detalhe: todos ali acreditavam piamente que estavam certos. Eles estavam embasados nas leis mosaicas, as leis de Moisés, que teriam sido escritas por Deus nas tábuas que Moisés recebeu no Monte Sinai. Era o que as antigas escrituras defendiam. Elas defendiam crimes sexuais, adultério, pode apedrejar até a morte. E aí que vem um dos grandes problemas. A gente vê que desde sempre as pessoas pecam pelo julgamento precoce, condenam sem ter a certeza, a prova, sequer motivo. Elas só correm para se colocar do lado certo da moral só porque alguém gritou adúltera, prostituta, mesmo sem ter a certeza absoluta do que estava de fato acontecendo. As pessoas apenas seguiam a multidão que já estava lá. Aliás, só para exemplificar mais ainda a minha crítica ao julgamento precoce, existem hoje muitos estudos defendendo que Maria Madalena não era prostituta. O que é simbólico na minha analogia, porque mostra que o ser humano sempre negou o benefício da dúvida, desde o início dos tempos. Olhando hoje, é uma situação desumana, impensável. Imagina um grupo enorme de homens, maioria passantes, transeuntes, nem sabiam o que estava acontecendo, ouviram por alto e imediatamente, sem titubear, pegaram pedras pesadas e ficaram prontos para arremessar essas pedras contra aquela mulher que nem ao menos se defendeu, não contou com compaixão, muito menos com humanidade. Ninguém ali acreditava que estava cometendo um crime. Aquelas pessoas sem poder algum, simples cidadãos anônimos, de repente sentaram no trono da razão, da pureza, o trono da soberba divina, olhando do alto das suas falsas perfeições, da mentira violenta e perigosa, que é um ser humano se colocar acima do outro, achando que tem o poder de decidir se aquela pessoa vive ou morre, sem cogitar sequer por um segundo que era um absurdo, um crime o que estava para acontecer. E o pior, sem olhar para si mesmo, para os seus próprios erros e pecados. Aliás, ela seria morta, cancelada, com uma sensação extremamente prazerosa, sentida por todos os seus algozes. Que sensação é essa? Que causa alívio, paz e sim, um prazer em matar outra pessoa, em exterminar um pecado, corrigir um erro,
destacar altos gritos uma gafe, apontando o dedo, colocando outra pessoa numa posição humilhante, desesperadora, como se não tivesse mais honra, dignidade e merecimento de caminhar entre os humanos. Que sensação é essa? O que aqueles homens sentiam que até hoje, milênios depois, ainda pulsa tão forte no coração de tanta gente? Que prazer é esse que as pessoas sentem em cancelar alguém? É complexo, mas eu vou explicar. Se você for um cancelador e tiver humildade, você vai identificar. É uma sensação humana das piores, que faz uma pessoa, ao condenar o pecado de outra, por um breve e ilusório momento sentir-se imune àquele mesmo pecado. Na real, sentir-se imune a qualquer pecado, como se ao acusar um pecador, automaticamente a pessoa ganhasse imunidade contra seus próprios pecados, que agora, com tanto barulho em cima da outra pessoa, vão ficar ainda mais enterrados e escondidos, vão ficar longe de serem descobertos, revelando que o próprio acusador também tem pecados, e também é passível de cancelamento. Como se ao condenar algo que eu vejo em outro, automaticamente, por eu conseguir apontar o dedo e humilhar, por eu estar preparado para atacar pedras que vão arrancar pedaços de pele e músculo até tirar a alma de dentro daquele corpo, por eu conseguir discriminar, expor, escrever uma hashtag sobre o assunto, mostrando para todos, mas principalmente para mim mesmo, que eu estou condenando aquela pessoa, a situação, eu estou curado daquele pecado que eu estou condenando, não me pertence. E de todos os outros pecados, porque eu vou passar a integrar a casta de seres humanos que, real ou falsamente, acreditam que são comprometidos com a verdade, com o julgamento. Isso é uma artimanha tão frágil do cérebro humano. É quase comparável à criança pequena que, quando se encontra numa situação de medo, fecha os olhos para o perigo ir embora. Não muda nada. Não é porque os olhos fecharam que o monstro vai embora. E não é porque você contribuiu com um tweet para cancelar alguém que você virou um santo na cruzada pelos bons costumes. Não é. Seus pecados continuam lá, seus erros continuam lá. E não é fritando o outro que você vai ser perdoado dos seus pecados. E o que a nossa geração não tem é a humildade, o meia-culpa e a autoconsciência que todos aqueles homens que desistiram do apedrejamento de Maria Madalena demonstraram quando Jesusão, se posicionou ali entre eles e a mulher e disse uma frase simples, mas cheia de sabedoria. Todo mundo conhece. Atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado em si, aquele que nunca pecou. Agora leve em conta que ninguém tinha ouvido isso antes. Era um maluco, filho do carpinteiro, de repente começou a falar umas coisas bonitas, sábias, profundas, mas apareceu aqui agora falando que a gente não deve seguir o que as escrituras mandam. E sabe o que é pior? Faz sentido, faz todo sentido. Como que eu posso cancelar essa mulher se eu tenho tantos pecados? Coisas que pensei, que fiz, que falei, atos impensados que eu cometi. Alguns têm pecados graves escondidos, outros têm pecados veniais. Mas sabe o que eles entenderam lá na época, que poucos entendem hoje? Que não existe uma única pessoa no planeta Terra que não tenha pecado. Desde o pecado original, isso virou uma característica humana. Não tem como querer falar que não tem. É que nem pum. Não adianta você querer falar que não solta. Nós temos sim que lutar diariamente contra os nossos pecados. Mas mesmo se a gente fechar os olhos, como crianças, eles vão continuar lá, para cada um de nós, todos nós. E se ninguém nunca te libertou antes, eu te liberto agora. Você tem pecados, você aí não é perfeito. Você não pode sair julgando o próximo sem antes limpar a tua vida, seus erros, seus pecados. Porque desde que Eva mordeu a maçã junto com Adão, acabou, é o que eu estou falando. A perfeição, a unidade perfeita deixou de ser algo que nós, homens, descendentes do pecado original, pudéssemos alcançar. É o preço do conhecimento e da curiosidade. Aceitem, meus queridos, ninguém é perfeito. E se você tiver paz no coração e humildade, você vai reconhecer isso. Como aqueles homens que serviram de exemplo para todos ao desistirem do que eles iam fazer, porque não soava mais correto depois que Jesus levantou uma simples questão, fazendo com que cada um olhasse para si mesmo e avaliasse se teria moral ou divindade para cancelar alguém. No silêncio da sua solidão, da sua noite, faça essa avaliação. Leve em conta que ao se esconder atrás de um Twitter, sentado na privada, escrevendo frases que falam de fadas sensatas, julgando pessoas, você só está jogando pedra, você não está mudando nada, você não está sendo um justiceiro dos bons costumes e verdades absolutas, você está apenas sendo um covarde, com zero de autoconhecimento.
O vídeo era isso aí serviu muito para mim, muito mesmo. E não em defesa do Gazeta, mas em defesa de muitos de nós aqui que também passam por isso nas redes sociais. Mas esse vídeo eu achei muito bacana, por isso eu quis mostrar para vocês. E eu escutei uma frase no sábado, quando eu cobrei o Gazeta referente a algumas coisas, e ele me respondeu que ele prefere pecar por excesso do que pecar por omissão. Então, esse vídeo é para aqueles que também o criticam demais. Obrigado.